Quais são as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico e qual é a melhor opção para você que é brasileiro aprender? Eu sou o teacher Thiago Ferreira e eu recebo o tempo todo essa mesma pergunta de quem está querendo começar a estudar inglês. Thiago, eu devo aprender inglês americano ou inglês britânico? Então aqui eu vou mostrar para você quais são as diferenças entre esses dois tipos de inglês para você saber qual é o inglês que você deve focar. Vamos começar entendendo a parte da gramática. Gramática não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente acabou criando porque a gente teve aquela dificuldade nas aulas de morfologia da quinta série. A gramática nada mais é do que a estrutura de um idioma. Então, o inglês americano e o inglês britânico são praticamente idênticos quando o assunto é gramática. Às vezes, eles utilizam uma preposição nos Estados Unidos para dizer uma coisa e uma outra preposição no Reino Unido, como por exemplo, quando a gente quer falar que eu estou no seu time. Eu falo que I am in your team se eu estiver na Inglaterra e eu falo I am on your team se eu estiver nos Estados Unidos. Outra preposição que também costuma mudar é quando a gente está falando sobre final de semana. No inglês americano, a gente fala on the weekend, enquanto que no inglês britânico a gente diz at the weekend. Mas são coisas muito pontuais. 99,9% da gramática é idêntica, ou seja, aquilo que você aprende num país, você vai utilizar no outro. Mas quando o assunto é ortografia, ou seja, a forma como a gente vai escrever as palavras, aí a gente tem um pouco mais de variação. Palavras que terminam em OR no inglês americano, como neighbor, color, flavor, no inglês britânico vão ganhar um U no final. Já também palavras que no inglês americano utilizam o CE no final, como a palavra practice, no inglês britânico vai ter um SE. Também vai ser practice, mas a ortografia que muda. A terceira questão que eu acho bem interessante é a preferência por termos originados do latim no inglês britânico, enquanto que no inglês americano esses termos são utilizados mais em situações formais. Ou seja, é muito mais comum você escutar qualquer tipo de britânico falar I'm preoccupied para dizer que está preocupado do que um americano que provavelmente vai utilizar muito mais a palavra worried para mostrar que está preocupado. Ou então o verbo to tolerate, que é tolerar. Um britânico utilizaria numa situação bem corriqueira. I won't tolerate this. Eu não vou tolerar isso. Enquanto que um americano, muito provavelmente, vai utilizar o phrasal verb put up with. I won't put up with it. Lembrando que os dois entendem os dois termos que foram utilizados, tanto o britânico quanto o americano. A diferença é que é mais comum você escutar esses termos vindos do latim na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso de novo parece ser um inglês muito mais formal. Agora vamos falar sobre vocabulário. Ainda que a maior parte das palavras entre os dois países sejam iguais, a gente tem algumas palavras específicas de cada um. Por exemplo, a palavra caminhão, que no inglês americano é semi, enquanto que no inglês britânico é lorry. Ou então elevador, que no americano é elevator e no britânico é lift. Lembrando que a gente tem uma exposição muito maior ao inglês americano do que ao inglês britânico, inclusive para os próprios britânicos. Então, os britânicos, eles consomem muitos filmes, muitas séries americanas. Em contrapartida aqui, ainda que os americanos também consumam alguma coisa de lá, é muito menor se a gente for fazer uma comparação. Por conta disso, os britânicos, eles conhecem esses termos específicos que os americanos usam, enquanto que muitos americanos desconhecem essas palavras específicas dos ingleses e também podem até não entender o que eles estão falando algumas vezes. Mas é claro que é uma coisa muito específica. Talvez no contexto a pessoa consiga entender. Mas nesse caso você não precisa se preocupar, porque ainda que existam palavras diferentes, como eu falei, 90% até mais são palavras idênticas entre os dois países. E por último, a gente tem o sotaque. Sim, o sotaque entre Estados Unidos e Inglaterra é bem diferente. Dá para você perceber claramente
que são duas pessoas de países diferentes quando elas estão falando. No sotaque americano, a gente tem uma característica muito marcante, que é a pronúncia do R, aquele R caipira. Enquanto que na Inglaterra, esse R ele é feito de uma maneira bem suave, um Na verdade, é um alongamento que a gente fala da vogal. Então, se eu for falar a palavra carro em inglês americano, eu vou falar car. Enquanto que no inglês britânico, eu alongo a vogal e eu falo car. Essa é a principal diferença, digamos assim. Mas existem várias nuances também. Na verdade, na Inglaterra, existem mais sotaques diferentes, de nativos mesmo, do que nos Estados Unidos inteiro. Então, se você for para a Inglaterra, você vai perceber que até mesmo na cidade de Londres, as pessoas podem falar muito diferente. Isso pode dificultar um pouco para a sua compreensão. Particularmente, eu acho que por nós estarmos aqui no Brasil, a gente tem uma exposição muito maior ao sotaque americano, ao inglês americano. Então a gente já está muito mais acostumado a escutar esse tipo de inglês. Enquanto você vai para a Inglaterra, você vai para qualquer outro país do Reino Unido, você vai se deparar com sotaques muito diferentes, uma maneira bem peculiar de falar inglês e talvez você nem consiga entender 100% do que eles falam, mas não é porque você não sabe inglês, é muito mais por uma questão de sotaque. Muitas vezes as palavras que eles estão usando você conhece, é a maneira como eles falam que é diferente. E eu sei que você imagina que o sotaque britânico é aquele sotaque lindo, aquele sotaque claro, que a rainha fala, ou então que você vê em Downton Abbey ou até mesmo Harry Potter. Mas não se engane não, porque na maior parte dos lares no Reino Unido, esse não é o sotaque que você tem. Na verdade, esse sotaque que você escuta é um sotaque muito mais standard para televisão, para filmes e também para a realeza. Pois é, o sotaque real é um sotaque também bem específico, que foi criado principalmente para que a maioria das pessoas pudessem entender os pronunciamentos dos reis e das rainhas, porque afinal de contas não adianta nada você falar e ninguém te entender. Outra questão interessante sobre o sotaque britânico é que eles acabam encurtando certas palavras, como por exemplo a palavra biblioteca, library. O inglês americano, a gente pronuncia todas as sílabas, library, enquanto no britânico eles cortam e fica library. Ou então a palavra laboratory, laboratório, laboratory, que eles falam laboratory. Então eles acabam diminuindo o som das palavras, ainda que elas sejam escritas da mesma forma. E outro marco muito forte do inglês britânico é o som da letra A. Enquanto que no inglês americano a gente costuma fazer uma pronúncia de E quando o A aparece, no inglês britânico ele é pronunciado mais com o som de A mesmo. Então palavras como banho ou então meio, que no inglês americano seriam bath ou então half, a gente vai falar bath e half. Mas qual inglês então vale mais a pena você estudar? Bom, você já deve ter percebido até aqui que realmente uma grande diferença assim não existe. Os dois são em inglês. E para falar a verdade, eu acredito que nos dias de hoje você precisa apenas investir em falar inglês. Porque ainda que a gente tenha cerca de 600 milhões de falantes nativos do idioma, mais de 2 bilhões falam inglês como segunda língua. Então, realmente, você não vai falar, principalmente se você não mora num país de língua inglesa, você não vai falar o tempo todo com uma pessoa nativa de inglês. Porém, se você quer escolher um desses dois para estudar, entenda qual que vai ser a sua maior exposição ao idioma. Aqui no Brasil, a gente costuma ser exposto muito mais ao inglês americano. Então a gente assiste filmes, vê séries e também existe aquele sonho brasileiro de visitar a Disney. Então o brasileiro ele acaba tendo uma ligação muito maior com os Estados Unidos. Logo, aprender o inglês que seja mais próximo do inglês americano faz mais sentido. Afinal de contas, você vai utilizá-lo mais. Por outro lado, também tem aquelas pessoas que sonham viajar para a Europa, para morar ou na Inglaterra, para a Escócia,
para a Irlanda, ou até mesmo se você pensa em morar na Austrália ou Nova Zelândia. Nesses países, a influência do inglês britânico é muito mais forte. E isso se reflete na escrita, que lá você vai ter todas essas diferenças que eu falei de escrita, elas seguem a mesma ortografia da Inglaterra. Então, todos esses outros países seguem a ortografia e muitos também vão ter um vocabulário mais parecido com o vocabulário inglês. Se você sonha em imigrar para a Inglaterra ou sonha mais em viajar para a Inglaterra do que para os Estados Unidos, talvez você tenha mais afinidade com a cultura inglesa e valha a pena você investir mais num inglês britânico. Lembrando que, ainda que os outros países que falam inglês tenham mais coisas em comum com a Inglaterra, eles também vão ter palavras específicas e sotaques específicos, como é famoso o caso da Austrália. Mas a bem da verdade que eu vou te falar é que não importa com qual inglês você comece a estudar, numa hora você vai ter que aprender o outro também. Mas não se preocupa, não é que você vai ter que aprender o outro do zero, mas naturalmente você começa a aprender essas variações. Você aprende quais são essas palavras específicas que um fala e o outro não. Você começa a reconhecer melhor os sotaques que são de cada região e dessa maneira você começa a aprimorar o uso do seu próprio inglês. Lembre-se, se você não está morando num país que fala inglês, você muito provavelmente vai acabar tendo inglês mais standard, um inglês que é mais comunicável com todo o mundo e não apenas naquele local específico. Por isso, o mais importante é começar a estudar, que daí depois você decide para qual lado você realmente vai querer se especificar. Thank you so much for watching this video. See you in our next one. Bye bye.